Psicologia Falada apresenta Ciência e Pseudociência, livro escrito por Ronaldo Pilate. Este audiolivro é uma produção sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! O propósito real do método científico é garantir que a natureza não o leve a pensar que você sabe algo que verdadeiramente não sabe. Robert M. Pirsig. O que caracteriza o conhecimento científico? Questione a autoridade. Pense por si mesmo. Questione a si mesmo. A ciência não é um movimento de produção de conhecimento que utiliza a autoridade, seja de pessoas ou de argumentos, para conhecer a realidade. Ao contrário, o seu principal propósito é avaliar o conhecimento já existente e questioná-lo, pensar em alternativas e formas mais eficientes de conhecer. Por esse motivo, pensar por si mesmo, de forma livre e independente, é essencial na empreitada. É importante, entretanto, salientar que para pensar por si mesmo e questionar o que os outros sabem é necessário compreender como eles conheceram a realidade, que explicações já foram apresentadas. Portanto, conhecer com cuidado e propriedade o que já se sabe sobre determinado assunto é o ponto de partida para seguir a caminhada do saber. Porém, isso não implica aceitar o que já foi dito e escrito por alguém, mas sim utilizar tal informação como fundamento para questionar e buscar desenvolver algo mais aproximado e exato para compreender determinado assunto. Não acredite em nada simplesmente porque você quer acreditar. Possuímos uma tendência a desenvolver explicações sobre aquilo que nos rodeia e sobre nós mesmos. Entender é uma motivação fundamental em nossa espécie. O problema reside no fato de acreditarmos em explicações do mundo simplesmente porque queremos acreditar, desconsiderando ou ignorando critérios indicadores que nos apontem para a inadequação daquela explicação. Ainda que tenhamos uma tendência a acreditar em explicações das mais variadas sobre o que ocorre no mundo, uma visão científica exige que sejamos capazes de avaliar a adequação e a capacidade de tal explicação ser a forma mais precisa de compreender algo, evitando uma predisposição em acreditar simplesmente porque queremos acreditar. Não devemos ser seduzidos pela lógica interna do argumento sem evidências que o sustentem. Esse aspecto é crucial, ainda que eu reconheça a enorme dificuldade de se questionar argumentos que, retoricamente, parecem bem alinhados, até perfeitos. Lembre-se de sempre questionar a si mesmo. Acredite porque você tem indícios de que aquela crença é eficiente para explicar e conhecer algo. Teste ideias por meio da experimentação. Se elas não sobreviverem, abandone-as. Criar formas de confrontar as ideias com o mundo é o único meio para aceitá-las ou rejeitá-las. Veja que o princípio de testar ideias pela experimentação significa confrontá-las com algum critério externo a elas mesmas. Uma ideia apenas será boa o suficiente se passar por essa provação. Você não deve ter apego às ideias antes de submetê-las a este tipo de teste. Não se deve ajustar os fatos advindos da observação às ideias como estratégia para torná-las verdadeiras. Entenda que a palavra ou experimentação refere-se a algum tipo de experiência, seja ela observacional ou um teste experimental controlado. Ainda que possua características distintas, há diferentes formas de confrontar uma ideia com a realidade. O importante é garantir que haja real confrontação com base nos recursos metodológicos e de mensuração disponíveis. Siga as evidências aonde quer que elas o levem, e se não houver evidências, não julgue, não conclua que possui conhecimento. Uma parte significativa do trabalho de investigação científica exige que o cientista desenvolva formas e estratégias para produzir evidências sobre o seu objeto de estudo. Tais estratégias, muitas vezes, exigem aprendizagem a partir de erros, e não raro, de descobertas casuais, decorrentes do desenvolvimento de novas formas de produção de evidências. Desenvolver meios e formas inovadoras de buscar evidências é uma das tarefas mais importantes a que os cientistas se dedicam. Essa perseverança é uma das mais importantes características que a ciência possui para conhecer a realidade. E sempre lembre, você pode estar errado. O ceticismo é a base de uma postura racional de compreensão do mundo. Isso implica considerar que mesmo com todos os elementos a favor de suas ideias é sempre possível que elas estejam erradas, incompletas ou imprecisas.
Essa atitude possibilita o avanço e o espaço para o surgimento de novas ideias, sejam aquelas que partiram de você ou as que vieram de outras pessoas. Essa é a oxigenação que permite a eficiência do conhecimento científico para compreender a realidade. Como você já deve ter percebido, o que alicerça a forma como a ciência apreende a realidade está baseado na concepção de que o que conhecemos é incerto. Reconhecer a fragilidade do que sabemos é, na verdade, a maior força que nosso conhecimento sobre a realidade pode nos proporcionar, além de ser um exercício da humildade do saber. Essa postura cética trouxe e traz profundo efeito sobre a condição da existência humana. É um exercício difícil para a maioria de nós, mas fundamental. Antes vivermos na incerteza do que sabemos do que viver com a certeza de algo que pode ser equivocado, nos distanciando da verdade. Esse caráter de incerteza tem outra consequência positiva: o constante questionamento. Perguntar é algo básico para a postura racional sobre o mundo. Aceitar como plausível que a resposta à pergunta pode estar errada é o que possibilita a formulação de novas perguntas, trilhando um caminho que nos permite rever e aprimorar o que sabemos. Somos curiosos em essência. Observe uma criança a partir de seus 4 anos. É uma questionadora. Fazer perguntas para compreender o seu mundo é uma das principais características dessa fase do desenvolvimento. Isso é um reflexo de nossa forma de abordar o mundo, dando-lhe sentido e significado. Cercear-nos da possibilidade de fazer perguntas porque as respostas já foram dadas é negar uma das maiores características de nossa natureza. Sistemas infalsificáveis de compreensão do mundo reprimem em nós a necessidade de fazer perguntas porque já nos apresentam as respostas finais. Assim, sistemas infalsificáveis nos prestam um desserviço quando nosso objetivo é compreender a realidade com a constante busca do aprimoramento do que sabemos. Ciência e tecnologia. Ciência ou ciências? Se você já cursou alguma disciplina em uma universidade, principalmente aquelas introdutórias em cursos de ciências humanas, você já deve ter se deparado com indagações do tipo: mas de que concepção de ciência estamos falando, ou mas a que visão de homem você está se referindo? Tais argumentos criam critérios diferentes que demarcam o que é o conhecimento científico. Esta seção é frequentemente aplicada no âmbito das ciências humanas e sociais, perfazendo uma imagem de descontinuidade entre o que é feito nas ciências da natureza ou da vida e naquelas que se preocupam em compreender a dimensão humana. Minha área de pesquisa é privilegiada nesse sentido, pois recebe influências de múltiplas disciplinas, o que possibilita observar de forma próxima esse debate. A descontinuidade é a noção de que a ciência feita em departamentos de ciências humanas é qualitativamente diferente daquela feita em departamentos de biologia ou física, por exemplo. Essa distinção se baseia em preceitos e características que variam a cada disciplina. Essa descontinuidade é contraproducente e uma potencial geradora de pesquisadores impedidos de compreender o princípio falseacionista do fazer científico. Os que defendem o argumento da descontinuidade adotam uma postura arrogante, pois advogam para si uma nova concepção científica para os temas em que se interessam em investigar. Eles baseiam-se na premissa de que os fenômenos humanos são distintos, em sua natureza, daqueles ou não humanos. Essa pressuposição centrada no humano parece uma antropocentrização moderna, assumindo que somos particulares, idiosincráticos e que os fenômenos humanos merecem um método científico particular, diferente do usual. Em certa medida, fazer isso é incorrer no mesmo erro de acreditar que a Terra é o centro do universo. Não há por que criar uma nova ciência para a investigação dos fenômenos humanos, uma vez que o estudo destes, apesar de algumas particularidades, produz o mesmo tipo de desafio de compreensão para nossa cognição que os temas estudados nas mais diversas áreas científicas. Portanto, podem ser desvendados por meio da aplicação do método científico baseado nos mesmos princípios. O século XX foi profícuo em criticar a forma como a ciência é feita. Mas, apesar dessa proficiência, nenhuma alternativa foi desenvolvida para a substituição do método científico e dos princípios de funcionamento da ciência. Muitos argumentos críticos foram desenvolvidos e apresentados, o que contribuiu para
Oxigenar inúmeros temas e assuntos, mais proposições práticas e funcionais de substituição da velha ciência ou pela nova ciência ou não vingaram. Aparentemente, o que resultou desse debate foi um discurso retórico que produziu argumentos infalíveis e, portanto, pseudocientíficos. Essa questão da falsa descontinuidade não significa que não existam diferenças na forma de fazer ciência entre as disciplinas. Essas características existem, são corriqueiras, necessárias e salutares. Conduzir uma investigação em psicologia social é distinta da feita em antropologia, bem como daquela realizada em biologia molecular ou em física de partículas. As disciplinas científicas diferem entre si em vários aspectos sobre como produzir conhecimento, mas mantêm as mesmas regras básicas de funcionamento, possuindo mais semelhanças do que diferenças. Uma compreensão inclusiva e que tem se tornado influente é aquela que organiza o estudo dos fenômenos científicos em níveis de análise. Tais níveis devem ser considerados para a compreensão dos fenômenos humanos, sociais e comportamentais. Esse raciocínio também é útil para fenômenos de interesse de outras áreas da ciência. Para esclarecer ao que me refiro, acompanhe o exemplo descrito no próximo parágrafo. Imagine que você presenciou um atropelamento que provocou a morte de um pedestre. Como curioso natural, você quer compreender o ocorrido e se pergunta: o que causou a morte desse pedestre atropelado? Para dar a resposta, você decide convidar 2 especialistas para analisar o caso. Um médico neurologista e um cientista social. Respondendo à sua pergunta, após analisar o ocorrido, o médico neurologista conclui que a causa da morte do atropelado foi o rompimento de uma artéria cerebral fruto do traumatismo craniano sofrido pelo pedestre no momento do impacto. Já o cientista social lhe explica que foram 2 as causas do atropelamento: o aumento do número de carros nas ruas e a insensibilidade do motorista, provocada pela grande quantidade de pedestres no cruzamento. Apresentado o caso, agora eu lhe pergunto: uma resposta é mais correta do que a outra? Uma é mentirosa e a outra verdadeira? Não parece ser o caso, não é mesmo? Mas, então, em que elas diferem? Exatamente na concepção do nível de análise. A ênfase que o especialista em neurologia dá é diferente daquela que o cientista social fornece, pelo simples fato de que sua especialidade tem a ver com as funções e a morfologia do sistema nervoso. Na verdade, as explicações são complementares e relevantes uma para a outra. Entre o nível de funcionamento da fisiologia cerebral e a cultura existe um grande número de mecanismos e processos que se influenciam mutuamente, determinando os fenômenos humanos, sociais e comportamentais. Inclusive aqueles fatores que determinaram o atropelamento e a morte do nosso pedestre fictício. Boa parte dessa discussão deriva do fato de que as diferentes áreas científicas, que se interessam direta ou indiretamente pelo comportamento humano, tendem a ser pouco inclusivas com os diversos níveis de análise quando desenvolvem conhecimento. Essa concepção tem sido alvo de acaloradas discussões de pesquisadores que se propõem a compreender as origens evolutivas do comportamento humano. Tal análise restritiva, focada em apenas um nível de análise, acabou por criar cisões e enfatizar determinados níveis em detrimento de outros, produzindo, inclusive, argumentos como os de descontinuidade entre as ciências humanas e as outras ciências. Não há sociedade sem indivíduos, nem indivíduos que sejam isentos de átomos, moléculas, células, história evolutiva, cérebro, mente, história de desenvolvimento, grupo social e cultura. Esses níveis de análise, do atômico ao cultural, interagem na determinação dos fenômenos, inclusive os humanos e sociais. São dependentes um do outro. Essa perspectiva integradora dos fenômenos humanos em diferentes níveis de análise reconhece a complexidade da questão, sem simplificar o problema, quando abordado a partir de um único nível. Também evita o argumento de antropocentrização e descontinuidade da visão do que seja ciência para diferentes campos do saber. Dessa forma, pode-se desenvolver uma
Agenda inclusiva de compreensão dos fenômenos humanos e sociais, sem cair na cilada de visualizá-los a partir, unicamente, da lente de um único nível de análise, de uma única perspectiva. Práticas, formas de comunicação, estratégias de mensuração. Diferentes, entre outras maneiras de produzir o conhecimento, que sejam particulares a cada área, não correspondem a um descompromisso com aquilo que constitui o cerne do que seja a ciência. O compromisso comum envolve o caráter falível do conhecimento, a verdade transitória, o exame cético das crenças dos cientistas e a produção de conhecimento em uma comunidade em que uns trabalham para validar ou invalidar o conhecimento produzido pelos outros. As particularidades entre as diferentes áreas da ciência são necessárias para viabilizar respostas às perguntas que motivam uma pesquisa. Mas isso, em hipótese alguma, significa defender uma postura de que existem ciências diferentes a depender do tipo de objeto a ser investigado. Em suma, a ciência é um empreendimento unificado que, independentemente do fenômeno estudado, partilha os pilares básicos de como conhecemos a realidade. Nada é perfeito. O lado obscuro da ciência. Dicas para um jovem cientista. Além do problema de egos e vaidades infladas, outras dificuldades se apresentam na busca pelo descobrimento, especialmente para o iniciante na jornada acadêmica de formação. Não pretendo aqui esgotá-las, mas apenas apresentar algumas que me parecem mais imediatas para os interessados. Se você está prestes a entrar na universidade e almeja de forma motivada aprender ciência, não se assuste com o que vai encontrar pela frente. O ambiente universitário provavelmente será bem diferente daquele que você imaginou ao longo de sua experiência educacional pregressa. O nível de exigência focado no desempenho individual é bem maior do que você está acostumado. Seus professores agora passam a indicar o caminho a ser trilhado ao invés de construí-lo para você trilhar. Isso assusta e se alia a um ambiente novo, com novos colegas que você ainda não conhece. Se você estiver se preparando para cursar uma universidade pública no Brasil, se prepare também para encontrar uma realidade estrutural deficitária, com ambientes nem sempre salubres e agradáveis e, às vezes, com ausência de elementos básicos de conforto, como ventilação e consequente calor excessivo em salas de aula. As universidades públicas brasileiras ainda padecem de outro grave problema, que é a ausência ou baixa ocorrência de serviços eficientes de orientação e apoio aos novos alunos, algo muito incentivado e valorizado em universidades competitivas nos países em que a ciência é uma prioridade. Tais serviços de apoio e orientação são fundamentais para facilitar a difícil transição e a necessária compreensão do mundo universitário e de seu funcionamento. Infelizmente, em nosso país, a valorização da carreira científica é pequena se comparada a outras profissões. Há muitas dificuldades que poderiam ser superadas se a visão de universidade que temos fosse diferente, e a ciência fosse mais valorizada. No momento em que escrevo este texto, não vejo qualquer iniciativa concreta e abrangente no Brasil que encare realmente este problema para melhorar a ciência brasileira. Faço esse alerta porque as várias características que descrevi são reais, e se você está se preparando para entrar em uma universidade, acabou de entrar ou pretende fazer sua pós-graduação, tais adversidades serão vivenciadas, mesmo que você não consiga, em um primeiro momento, ter clareza delas. Mas o que proponho para superar e aprender a lidar com essas adversidades? O convite é simples, mas não necessariamente simples de implementar. Motive-se pela razão primária de existência da ciência, conhecer acuradamente a realidade da natureza. Motive-se pelo fato de a ciência nos fornecer a possibilidade de um senso estético de compreensão e maravilhamento do universo. Motive-se porque a ciência permite-nos aprimorar a condição humana. Por ser um cientista que estuda o poder da situação como determinante de nossos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamento, eu reconheço que é muito difícil, em uma situação adversa, motivar-se por uma característica assim, tão intrínseca. Como exemplo próprio, o que continua a me motivar a fazer ciência é esta janela de possibilidades de entendimento que apenas a ciência pode oferecer. Tive, ao longo destes mais de 20 anos de vida na universidade, muitos momentos de dificuldades e várias vezes pensei em desistir. Mas sem dúvida o que manteve minha firmeza de propósito até o momento é esse maravilhamento e essa possibilidade de dar sentido à minha existência que só a busca do conhecimento pela ciência proporciona.
Acho que isso pode valer para você também. Então, não se deixe desanimar ao longo da jornada, que, apesar das adversidades, pode se revelar inestimável se o verdadeiro propósito de fazer ciência for realmente compreendido. Caracterizar o conhecimento científico é uma tarefa difícil. Muitos filósofos e cientistas já se debruçaram nessa tarefa e não há, necessariamente, uma resposta final sobre essa questão. Como consequência disso, há abordagens diferenciadas sobre o tema. Algumas delas são concordantes, outras divergentes. A essa dificuldade soma-se a crescente complexidade do empreendimento científico. Graças aos avanços teóricos, metodológicos e tecnológicos, a ciência feita hoje é diferente daquela feita no passado. No entanto, apesar das mudanças, há uma característica que é um dos seus pilares fixos, sendo talvez o central, que dá a base para todas suas outras características. Esse pilar é a falseabilidade ou falsificabilidade. Qualquer conhecimento que tenha por base uma abordagem científica, cética e racional preserva essa característica. O filósofo da ciência Karl Popper expressou de forma sintética e clara o princípio da falseabilidade como critério que qualifica um conhecimento como científico. Nessa concepção, qualquer conhecimento infalciável é não científico. Popper chamou o falseacionismo como o critério que demarca o conhecimento científico do não científico. Por mais racional e lógico que possa ser, o conhecimento infalciável não pode ser considerado científico. Mas o que viria a ser conhecimento falseável? A falsificação é a possibilidade de confrontar o que sabemos com um critério externo ao nosso pensamento. É colocar à prova nosso entendimento, confrontando nossas crenças que explicam o mundo por meio da observação e da experimentação. Para um conhecimento ser passível de ser tornado falso, a explicação deve possuir elementos que permitam confrontá-la com a realidade para chegar a uma de duas possíveis conclusões. 1. A explicação é errônea, pois não sobreviveu ao confronto com os dados da realidade empírica. Ou 2. A explicação sobreviveu e, por ora, não é possível falseá-la. Acompanhe comigo o seguinte exemplo. Se um cientista está interessado em produzir conhecimento científico sobre o efeito de passes espirituais na redução da ansiedade de pacientes em tratamento, como ele poderia produzir conhecimento passível de ser demonstrado como falho? Nesse caso, o cientista deve formular uma afirmação que possa ser confrontada com a realidade da natureza, algo como: pacientes diagnosticados com transtornos de ansiedade submetidos a passes espirituais apresentam menos ansiedade. Nessa situação, o cientista deve possuir uma forma válida e fidedigna de medir a ansiedade. Além disso, ele deve elaborar um procedimento de pesquisa que permita observar a melhora de pacientes tratados por meio dos passes espirituais, mas também comparar os pacientes que recebem esse tratamento com outros que não são tratados e, ainda, com outros que são tratados por meio de estratégias convencionais, isto é, aquelas que já têm evidências científicas favoráveis à sua funcionalidade, como a psicoterapia, por exemplo. Ao final de todo o procedimento, que deve ser bem elaborado e prever outros fatores que possam interferir nos resultados, o cientista deve comparar o índice de melhora, por meio de algum critério eficiente e válido, entre os pacientes de diferentes grupos de tratamento de ansiedade. Nesse exemplo, o critério de falsificação é a comparação entre alternativas de tratamento, entre elas e aquela que foi a motivação da investigação, ou seja, os passes espirituais. Só poderemos concluir que minha expectativa de entender o mundo está correta, nesse caso do exemplo, se, e somente se, eu for capaz de demonstrar a efetividade do tratamento de forma rigorosa, comparando meus resultados com outras técnicas ansiolíticas ou com a ausência de qualquer intervenção para diminuir a ansiedade. Se minha explicação sobreviver a esse teste, então posso defender que ela funciona e, portanto, é por ora não falseável. Como já dissemos, o que caracteriza se uma afirmação é falseável é a real possibilidade de confrontá-la com a realidade. Independentemente do tema ou área de pesquisa, o princípio da falseabilidade é a base do que o cientista faz. Submeter explicações à prova garante que minhas afirmações sobre o mundo possam ser falseáveis. Por exemplo, é infalciável afirmar que o tratamento telecinético para ansiedade utilizado pelos seres do planeta Clarion é eficiente para a redução de ansiedade em humanos. A afirmativa é impossível de ser testada e, portanto, infalciável.
A elaboração de uma argumentação que pareça racional por meio de uma narrativa qualquer pode levar tal argumento a ser considerado verdadeiro e válido. Afirmações sobre o mundo que não possam ser testadas são infalíveis e, portanto, não científicas. Ainda que o exemplo que dei sobre o tratamento de ansiedade dos seres de Clarion pareça ridículo, o fato é que há muitos sistemas de crença em voga endossados por milhões de pessoas que são infalíveis, mas que utilizam algum tipo de argumento aparentemente lógico para persuadir e se perpetuar. Abordarei mais essas questões no capítulo O Parece Mas Não É, a sedução da pseudociência. Como nem tudo é tão simples nessa discussão sobre o que caracteriza a ciência, então vale problematizar a posição popperiana sobre a falseabilidade. A concepção falseacionista de Popper sofreu várias e sucessivas críticas ao longo do tempo. A principal crítica argumenta que o pressuposto básico de qualquer teoria científica é infalsificável. Por exemplo, o princípio de que o conhecimento científico é falseável é, por si mesmo, impossível de se falsear. Isso porque, se assumirmos a possibilidade de que esse princípio seja falho, então, todo o resto é perdido. Essa crítica é relevante, pois considera, então, que o princípio da falsificabilidade é limitado e não abrange todos os aspectos de uma teoria científica vigente. Tal situação leva ao paradoxo de que algumas alegações pseudocientíficas podem ser entendidas como falsificáveis, o que nos obrigaria a classificá-las como científicas. Mais recentemente, vários autores retomaram o esforço de qualificar um conhecimento científico e diferenciá-lo do conhecimento não científico, abrangendo outros fatores também relevantes. Chama a atenção o fato de que, a despeito de sua relevância, o assunto tem sido escassamente tratado ao longo da história da filosofia da ciência. Alguns autores, em meados da década de 1980, defendiam a ideia de que a discussão sobre a demarcação de ciência e não ciência era um assunto falecido. A ciência é um empreendimento complexo, que passou por grandes modificações nas últimas décadas. Tais mudanças resultam na expansão de seus campos de atuação e de sua influência. A intersecção de áreas de conhecimento aliada ao desenvolvimento tecnológico e à sempre inventiva habilidade de se fazer novas perguntas resulta na criação de diferentes áreas de interesse científico. Essas novas áreas exigem que nossa compreensão de demarcação do que seja conhecimento científico também venha a ser capaz de lidar com novos campos de intersecção nascentes e vindouros. Alguns exemplos de novas áreas de investigação e interesse científico são a neuroeconomia, a psicologia evolucionista e a exobiologia. Tendo isso em mente, é limitado considerar que todo o critério de demarcação possa ser feito unicamente em um princípio dicotômico, como é o caso do critério proposto por Popper, isto é, se é falseável é científico. Se não é passível de falseamento não é científico. O próprio pensamento popperiano envolvia outros elementos e critérios, como o caráter hipotético dedutivo do conhecimento científico. Esse caráter é a estratégia empregada pelo cientista para compreender seu objeto de estudo. Envolve elaborar o princípio de explicação e confrontá-lo com as evidências do mundo real. Diante da dificuldade em se diferenciar o conhecimento científico daquele não científico com base em apenas um critério, alguns autores defendem que se leve em consideração mais aspectos analisados de forma conjunta. Por exemplo, a proposta do filósofo Mário Bunge diferencia a ciência da pseudociência a partir da análise do que ele nomeia de o campo cognitivo. Esse campo se refere a comunidades de indivíduos que partilham um conjunto de ideias e características, organizadas em 10 princípios. 1. A existência de uma comunidade cognitiva, isto é, cientistas que usem métodos comuns e se comuniquem uns validando o conhecimento produzido pelos outros. 2. Um ambiente social para essa comunidade cognitiva. 3. Uma visão geral ou filosófica sobre o domínio cognitivo. 4. Um universo do discurso, isto é, uma forma de falar comum. 5. Um arcabouço formal, com ferramentas lógicas e matemáticas. 6. Um conjunto de pressuposições comuns sobre como se comunicar. 7. Um conjunto de problemas definidos que o campo cognitivo deve procurar resolver. 8. Um conjunto específico de conhecimento acumulado. 9. Objetivos da comunidade cognitiva em cultivar o campo cognitivo. E 10. Uma coleção de métodos utilizáveis para o estudo do campo cognitivo.
Bunge defende que tanto o conhecimento científico como o não científico diferem em função da forma como organizam e empreendem os 10 princípios por ele descritos. Por exemplo, para Bunge os campos cognitivos considerados científicos são constituídos por comunidades de pesquisadores que receberam treinamento especializado, que possuem fortes fluxos de troca de informações entre si e que iniciam ou dão continuidade a tradições de pesquisa. Já um campo cognitivo não científico, nesse mesmo princípio, seria composto por comunidades de indivíduos crentes que se autoproclamam cientistas, ainda que não conduzam nenhum tipo de pesquisa científica ou se engajem em práticas de pesquisa que são incompletas pelos padrões científicos. A ideia simplificadora de Popper é atraente e intuitiva, isto é, nos dá, aparentemente, um atalho preciso para classificar e separar o que é ciência do que não é. Porém, as críticas a um critério único são pertinentes, pois podem nos levar a situações em que se consideram determinados empreendimentos como científicos quando na verdade não são. Uma proposta que envolva fatores mais abrangentes, como a feita por Bunge, é útil para envolver aspectos que minimizem a chance de cometermos um erro de categorização pelo fato de utilizarmos um critério único para identificar o que é e o que não é. Conhecimento científico. Michael Shermer adota uma proposição prática para um guia demarcatório do que diferencia ciência de não ciência. Defende que ciência é o que os cientistas fazem. Mas esse fazer está alicerçado no emprego do método rigoroso para o teste de hipóteses, que devem ser colocadas à prova, sujeitas à confirmação ou à refutação. Também faz parte da ferramenta do cientista o uso do ceticismo sobre o que se sabe em relação a determinado assunto. Se analisarmos de forma criteriosa, a ciência deve ser vista como uma comunidade que emprega um conjunto de procedimentos para colocar à prova suas concepções de mundo. Em essência, a possibilidade de colocar à prova significa que tais compreensões sobre o mundo são passíveis de serem entendidas como equivocadas, portanto, falsificáveis. Essa visão prática nos remete, novamente, ao fato de que a falsificação ainda é um dos principais critérios para diferenciar o conhecimento científico dos demais sistemas de crença que têm propósito semelhante. Ainda que existam muitos críticos e dezenas de filósofos da ciência que deram contribuições para entender a ciência após Popper, o cerne desses argumentos segue de forma precisa, caracterizando um dos aspectos mais importantes que delimita e diferencia o conhecimento científico de outros sistemas de crença. Todo tipo de afirmação deve poder ser submetido a algum tipo de procedimento que confronte a afirmação com a realidade por meio de um teste. Se a afirmação que exprime o conhecimento não é passível de ser submetida a algum procedimento pelo qual sua falsidade possa ser desvendada, então não há o que se falar sobre essa afirmação. Não podemos confundir o resultado do conhecimento científico com o processo pelo qual o conhecimento foi produzido. O resultado científico é fruto de um processo embasado em uma característica. A possibilidade de falsificação do que é conhecido. Aprender sobre o que a ciência sabe sobre o mundo não é suficiente para compreender o que significa adjetivar um conhecimento como científico. É necessário ir além e compreender as características de como a ciência produz seus resultados. Portanto, saber o que não é suficiente, pois saber o como é necessário para se entender as características da ciência. O conceito do falsacionismo carrega em si uma característica que dificulta sua apreensão. Acreditar nesse princípio exige um desprendimento sobre o conhecimento que utilizamos para compreender o mundo. O princípio falsacionista está diretamente associado à incerteza do que sabemos e, portanto, faz com que convivamos com a possibilidade de que as crenças que possuímos possam estar equivocadas. Se, por um lado, essa característica do conhecimento científico dá a ele sua maior vantagem, por outro, produz uma situação paradoxal. Isso porque o cérebro e a cognição humana evoluíram como uma ferramenta que demanda estabilidade e, portanto, infalibilidade para a compreensão do mundo. Alguns pesquisadores têm defendido a ideia de que a crença em sistemas infalsificáveis é uma motivação humana fundamental. A compreensão do princípio da falseabilidade é difícil, mas, em hipótese alguma, inviável. Tanto isso é verdade que, se nossa cognição fosse incapaz de aprender o caráter falseável dos modelos e esquemas de compreensão de mundo, a ciência não teria sido um empreendimento tão exitoso na história da humanidade. Na verdade, não teria nem se desenvolvido. Logo, é possível aprender esse princípio.
Basta estar aberto para essa possibilidade. O falseacionismo traz outra consequência inerente ao conhecimento científico e que também incomoda muita gente: a transitoriedade. Se o conhecimento pode estar equivocado, então deve haver um conhecimento melhor a ser colocado no lugar. Isso significa que novas explicações, a princípio mais eficientes, passam a substituir explicações mais antigas que deixaram de ser tão eficazes, justamente porque alguém produziu e testou uma mais eficiente. O caráter transitório do conhecimento científico não possui um prazo determinado de validade. Certas verdades científicas duram pouco tempo, como meses ou semanas. Outras podem durar décadas ou séculos. A depender, entre outros fatores, da área do conhecimento, do investimento científico feito e do avanço tecnológico, o tempo do transitório também pode ser diferente. Por exemplo, o modelo clássico da física durou séculos até ser complementado pelos modelos desenvolvidos no final do século XIX e início do XX, como é o caso da teoria da relatividade. Por sua vez, a visão do homem racional, que imperava na psicologia e economia desde meados da década de 1950, foi revista e complementada por um modelo de compreensão dual da cognição humana, algo que ocorreu menos de 30 anos depois. Na história da ciência há muitos casos descritos que comprovam que o tempo da transitoriedade é bastante diversificado. O principal fator que determina a velocidade da transição do que se sabe em ciência é a eficácia do novo conhecimento para suplantar o antigo quando, por meio de teste rigoroso, os cientistas colocam à prova as anteriores alegações que o explicavam. Muitas pessoas ainda acreditam que o conhecimento científico segue em linha retilínea de acumulação, de forma que teremos mais conhecimento hoje do que tínhamos ontem e mais conhecimento amanhã do que hoje, isso até alcançar a verdade final. No entanto, o modo como o conhecimento científico é produzido coloca em derrocada essa esperança da verdade final, pois a noção de transitoriedade impera na forma como a ciência se desenvolve. Essa transitoriedade é ainda mais evidente com o aumento das publicações científicas e pelo crescimento da comunidade científica, que tem produzido muito mais do que em qualquer outro momento da história. Por isso, não se assuste se no seu noticiário preferido de informação científica a notícia da semana contradizer a notícia da semana passada. Em princípio, tal contradição é o resultado do trabalho do cientista, que tem como objetivo primordial falsificar e propor algo novo, com a esperança de que seja melhor e que ajude a resolver seus problemas de pesquisa. Há algumas situações em que essa nova proposição ou melhor pode significar dizer o oposto do que se conhecia. Em outras circunstâncias, são acréscimos para deixar o que sabemos mais preciso. É graças ao que sabíamos antes que podemos ter um novo conhecimento agora, mesmo que esse novo conhecimento contradiga o anterior ou explique um fenômeno a mais ou, então, que seja mais simples. Essa é a característica de avanço e acumulação do conhecimento, mas que não se caracteriza como uma acumulação linear em busca da verdade finalizada. Este livro não tem como propósito descrever todas as características que definem a ciência. Como já foi dito, não é um tratado sobre esse assunto. A ideia aqui é abordar o essencial para uma boa compreensão do conhecimento que pode ser adjetivado como científico. Porém, existem 5 posturas que considero relevantes descrever aqui. Elas foram sintetizadas no episódio O Sem Medo do Escuro, o 13º da série Cosmos. Uma Odisseia do Espaço-Tempo. Essas 5 características referem-se a uma postura perante tudo o que você pode saber sobre a realidade e são pilares de uma visão científica e racional do universo. Vamos a elas. Cientistas são dotados do mesmo cérebro e a mesma cognição que você e eu e, portanto, estão sujeitos às mesmas limitações de compreensão da realidade que qualquer um de nós. Cientistas também são capazes de acreditar em coisas que não possuem evidências na realidade, como bem descreve Michel Shermer em seus livros sobre crenças. Em Cérebro e Crença, Shermer descreve o caso de um ganhador do Prêmio Nobel de Química que nega que o vírus HIV cause AIDS e aceita as evidências dos relatos de abduzidos como prova de vida extraterrestre inteligente. As características do funcionamento de nossa cognição valem, portanto, para todos, inclusive para aqueles mais bem treinados em pensar acerca da incerteza. A história da ciência possui vários exemplos do uso equivocado ou de interpretações preconceituosas do conhecimento científico, que já levaram a inúmeros malfeitos em nome da ciência.
A ciência já foi utilizada para justificar segregação racial, pesquisas abusivas, genocídios, entre outros exemplos nefastos. Também há entre os cientistas diferentes tipos de interesses perversos, como os que são vistos em laboratórios de desenvolvimento de medicamentos que fazem usos antiéticos e equivocados das descobertas científicas para maximizar seus ganhos. Também existem cientistas charlatões que se utilizam da autoridade científica e da credulidade de muitas pessoas para conseguir ganhos financeiros e poder. Tais consequências negativas estão bem documentadas, mas, ao que tudo indica, o esquema autocorretivo da ciência e da sociedade moderna são capazes de garantir o enfrentamento dessas questões. Não é meu propósito nesta sessão revisar de forma ampla todos os problemas e usos equivocados da ciência ao longo de sua história, mas destacar alguns exemplos recentes que atraíram atenção especial desde a virada do século XX para o XXI. A ciência é desenvolvida em um ambiente social, com normas e hierarquias estabelecidas. A criação de mecanismos e sistemas de controle do trabalho e o alto grau de competição, entre outras características, estão presentes no ambiente científico. O caráter falível de qualquer cientista, associado a uma dinâmica social das instituições de pesquisa, gera uma série de problemas e dificuldades no avanço do conhecimento. O grande volume de recursos investido em pesquisa científica aliado a esse meio social competitivo recria os principais problemas de conduta observados em qualquer outro tipo de empreendimento social. Fraude, mentira, práticas questionáveis, mesquinharia, reconhecimento pessoal acima de qualquer coisa, entre outros. A psicologia social compreende há décadas que a situação social é um poderoso determinante do comportamento. Quando a ciência se organiza de forma social para fazer o que se propõe, essa organização gera normas e formas esperadas de conduta. Boa parte da formação do cientista é aprender a se comunicar e transitar com desenvoltura em seu meio. O fato é que essas normas indicam quais comportamentos são esperados. Nesse contexto, duas coisas são das mais importantes: publicar os resultados de suas pesquisas e ter suas publicações citadas por outros cientistas. Se publicar e ser citado são as regras do jogo, nada mais natural do que esperar que os cientistas procurem fazer isso. Espera-se, então, que os cientistas publiquem e, preferencialmente, publiquem muito. Também se espera que desenvolvam estratégias que aumentem as chances de que suas publicações venham a ser citadas. A questão da citação como meio de aferir a qualidade do cientista é tão importante que sistemas dedicados ao monitoramento de citações foram elaborados ao longo do século XX. Atualmente já existem mecanismos gratuitos online que têm feito o trabalho de avaliar e dar visibilidade imediata e mundial ao impacto da produção do cientista. Essa regra do jogo, aliada a um afrouxamento de mecanismos de controle, levou ao surgimento de artifícios para a aquisição de maior visibilidade nesse oceano de concorrência intelectual. A explosão da produção científica nas últimas décadas foi sem precedentes. O número de periódicos científicos de boa qualidade que veiculam, de forma cada vez mais rápida, o conhecimento produzido pelos cientistas das mais diferentes áreas é estonteante. São milhares de páginas de artigos científicos publicados diariamente. Um relatório de 2015 indica que em média são publicados por dia mais de 6.800 artigos apenas em revistas científicas de língua inglesa, o que resultou em mais de 2,5 milhões de artigos publicados em 2014. Alice a isso o aumento significativo do número de cientistas publicando, em busca de reconhecimento dos pares, das instituições de pesquisa, dos agentes de financiamento e, também, do público geral. Mas o que fazer para ter seu trabalho citado nesse mar de produções científicas? Como em todo ambiente altamente competitivo, práticas escusas e questionáveis estão presentes, de forma a criar atalhos para o sucesso. Vale ressaltar que isso é verdade para qualquer categoria profissional, desde padres da Igreja Católica até advogados, jogadores de futebol ou engenheiros. A criatividade dos cientistas para desenvolver estratégias para burlar os mecanismos de controle é tão grande quanto sua inventividade para desenvolver novos instrumentos de medida para fenômenos antes impensáveis. Temos observado um maior monitoramento dos problemas que surgem de atitudes antiéticas dentro da ciência. Um exemplo de monitoramento é o feito pelo blog Retraction Watch, que acompanha diariamente escândalos e a despublicação de trabalhos científicos. Isso ocorre com frequência alta e em todas as áreas do conhecimento.
Mas o que seriam essas artimanhas para se dar bem? Pesquisadores começaram a estudar o problema e identificaram o que se convencionou chamar de práticas questionáveis de pesquisa. Trata-se dos meios escusos para fazer com que os resultados de uma pesquisa fiquem mais atraentes ou não se falseiem por completo. Leslie John, George Loewenstein e Drazen Prelec descreveram em um artigo 10 práticas questionáveis utilizadas com frequência muito acima do desejável por pesquisadores em psicologia. São elas: 1. Não relatar todas as formas de medir as variáveis da pesquisa. 2. Aumentar a coleta de dados a partir de análises intermediárias, sem alcançar o número inicialmente planejado. 3. Deixar de relatar todas as condições experimentais de um estudo, informando apenas aquelas que o deram certo. 4. Parar de coletar dados porque o resultado que se procurava foi encontrado. 5. Arredondar o valor de probabilidade para favorecer o resultado que se esperava no estudo. 6. Relatar seletivamente os estudos que o funcionaram, deixando de relatar aqueles que o não funcionaram. 7. Excluir dados de forma a fazer com que os resultados deem certo. 8. Relatar resultados inesperados como se fossem esperados desde o início da pesquisa. 9. Defender que resultados não são afetados por fatores demográficos quando, na verdade, não se tem certeza disso. E 10. Falsificar dados. Segundo os autores, essas estratégias questionáveis são frequentemente utilizadas por 2.000 pesquisadores dos Estados Unidos que responderam a um questionário em que as práticas foram avaliadas de forma indireta. No questionário, perguntou-se ao participante sobre o uso que seus colegas faziam das práticas, bem como se o participante já havia realizado uma delas em algum momento. Dessa forma, foi possível fazer uma comparação para se estimar a prevalência das práticas, bem como não levantar suspeitas nos participantes. Em algumas delas, mais de 60% relataram tê-las utilizado em algum momento e, em outras, como é o caso de falsificação de dados, menos de 2% disseram tê-lo feito. Ainda que não seja a regra, casos específicos são importantes para demonstrar o ponto aqui. Há alguns anos, Diederik Stapel, um psicólogo social holandês, ficou internacionalmente famoso porque foi descoberto que ele era um fraudador contumaz de dados de pesquisa. Em 2011, após uma denúncia de ex-alunos de doutorado, foi constituído um comitê na Universidade de Tilburg para avaliar se ele havia tido má conduta ética em atividades de pesquisa. Após meses de investigação, o próprio Stapel admitiu ter inventado dados em dezenas de artigos científicos publicados em diversas revistas, entre elas a Science e o Journal of Personality and Social Psychology. Os periódicos se apressaram em iniciar a despublicação desses trabalhos. Ele foi demitido da universidade a qual era ligado e, basicamente, viu encerrada sua carreira científica. Tempos mais tarde, o próprio Stapel publicou um livro tentando justificar o injustificável. Em formato de e-book, ele apresentou seus motivos, bem como as estratégias que utilizava para criar os dados de suas pesquisas. O que aconteceu com esse psicólogo social é um triste exemplo de como a artimanha e o comportamento antiético também estão presentes na ciência. Ainda que existam mecanismos de controle, as pessoas desenvolvem formas de burlá-los e só ficamos sabendo o que aconteceu mais tarde, quando o sistema consegue identificar a fraude e o fraudador. O caso de Stapel ainda ganhou mais notoriedade porque ele desenvolveu toda uma carreira apresentando pesquisas sobre fenômenos e efeitos contrários à nossa intuição, o que lhe rendeu notoriedade e muitas citações de seus trabalhos. Na verdade, ele percebeu que tais temas eram muito valorizados pelos editores das revistas científicas e a criação de dados que demonstravam tais fenômenos aumentava as chances de seus manuscritos serem bem avaliados para publicação durante o processo de arbitragem. Ele, portanto, descobriu um filão e fez uso dele em benefício próprio, fabricando dados integralmente. É uma história lamentável, mas fundamental para lembrarmos sempre que oportunistas estão presentes também no meio científico. Não advogo que o problema de fraudadores contumazes seja uma questão unicamente do desvio de caráter de alguns cientistas. De fato, fraudadores contumazes existem porque há circunstâncias sociais que criam condições para que eles se desenvolvam. Assim como acontece com todos os fenômenos comportamentais, não basta olhar unicamente para o indivíduo, muito menos observar apenas o poder da situação social se quisermos compreender esse tipo de fraude.
É preciso levar em conta a interação de um conjunto amplo de fatores. O interessante em ciência é que, se ela produz condições sociais que podem potencializar os espertinhos e malfeitores, sua forma de funcionamento também possibilita, constantemente, soluções para esses problemas de percurso. Um exemplo que tem florescido é a proposta de ciência aberta, com trabalhos colaborativos de equipes cada vez maiores e mais diversas, bem como as ações coordenadas de replicação. O uso da internet como meio de comunicação e pré-registro dos projetos científicos é uma ferramenta que dá mais visibilidade ao que é feito dentro do laboratório e, consequentemente, minimiza as práticas questionáveis. Por exemplo, uma prática questionável frequente é relatar apenas algumas das variáveis empregadas no estudo. Se o autor, porém, pré-registrou quais seriam essas variáveis, além de todos os outros detalhes do seu projeto de pesquisa, e tornou isso público, não há como ele escamotear a informação apenas no momento da redação do relatório final. Evidentemente, os espertinhos serão capazes de inventar novas maneiras de burlar os mecanismos de controle, mas a comunidade científica age de forma relativamente rápida para desenvolver estratégias diferenciadas para coibir esses comportamentos indesejáveis e contraproducentes entre os cientistas. Mas os problemas não dizem respeito apenas às práticas questionáveis e às fraudes. Há outras características que são inerentes à forma de organização da ciência que também exaltam o lado ruim e mundano da natureza humana. Como já argumentei, os cientistas buscam o reconhecimento de seus pares e do seu trabalho de pesquisa. Muitas vezes essa busca pelo reconhecimento se sobrepõe àquela que deveria ser a razão principal da atividade profissional, que é conhecer acuradamente a realidade da natureza. É comum haver pesquisadores que desenvolveram modelos teóricos no início de suas carreiras e que passam o restante de sua atividade profissional, ou seja, a maior parte dela, buscando o reconhecimento de seu feito teórico, principalmente por meio da defesa, com unhas e dentes, daquilo que foi sua ideia pioneira. Reconheça-se que várias dessas ideias são boas e robustas, mas, muitas vezes, essa defesa se prolonga mesmo quando existem evidências contrárias ou evidências não estáveis ao longo do tempo. Sem dúvida, o motivo primeiro da atividade deveria ser o encantamento pela descoberta, o novo olhar para os problemas graças aos novos e incríveis procedimentos de mensuração. A motivação da atividade científica não deveria ser a busca incessante por reconhecimento ou a formação de alunos que passam a ser seus discípulos e herdeiros intelectuais. Reconheço que essa pode ser uma visão ingênua, a partir do momento em que a busca pelo reconhecimento sobrepuja a busca pelo descobrimento. Os anos de trabalho na academia me ensinaram que a arena política e o conflito de interesses movem uma parcela significativa dos cientistas que procuram, unicamente, se encarreirar. Pode até existir certo grau de compatibilidade entre a fome de conhecer e a busca por reconhecimento, mas é lamentável ver um cientista perdido em sua vaidade, quando o que ele deveria estar procurando é, genuinamente, conhecer a realidade. Ainda que tenha um grande número de problemas, o conhecimento científico possui meios e estratégias para minimizar ou até mesmo barrar os erros de percurso. O aperfeiçoamento continuado do sistema social que organiza a ciência é o recurso de que dispomos para aprimorar a continuidade da jornada desse magnífico empreendimento humano. Neste capítulo, descreve as principais características do que qualifica um conhecimento como científico. Também foram apresentados alguns de seus problemas e limitações. Para seguir no argumento deste livro, descreverei no próximo capítulo como nossa cognição funciona para compreender o mundo, de forma a explicar como e por que a ciência é uma janela de oportunidade que permite ir além dos limites de nosso entendimento cru sobre o universo. Se você tem interesse em iniciar ou continuar uma trajetória de formação acadêmica, sobretudo se você é jovem, compilei algumas sugestões de alguém que já passou por esse processo. Essas dicas e reflexões estão descritas no box a seguir.